Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, a casa do Cristo, a casa de todos nós. Que possamos entrar nesse momento em sintonia com os nossos amigos, né? Nossos amigos espirituais. Que possamos deixar do lado de fora as nossas preocupações, as nossas aflições. Que possamos por um momento nos conectarmos com o mais alto, apaciguar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para receber as bênçãos que cada um de nós veio buscar aqui nesse dia de hoje, né? Nessa noite, uma noite chuvosa, que todos nós nos predispusemos a sair de nossos lares, para compartilharmos do Evangelho, para compartilharmos dos conhecimentos que o nosso irmão Lucas compartilhou, estudou e trouxe para nós hoje. Então eu vou ler uma mensagem para a gente começar a se conectar, a refletir. A mensagem chama-se Convite Declinado. Meu Senhor, por onde andei que não segui seus pés iluminados? Que cegueira tinha eu para não aceitar o convite declinado? Onde andava meu juízo que não compreendeu seu roteiro amado? Que sementes plantei que não me vi sossegado? Que sonhos sonhei para despertar perturbado? Mas a dor me acordou e te vi a meu lado, abrindo-me os braços num abraço apertado, como quem recebe o filho que se encontrava afastado. Bendito sejas, Senhor, porque me permite aceitar, hoje, emocionado, o convite de outrora, tantas vezes declinado. Uma irmã espiritual. Então vamos convidar o Lucas para estar aqui com a gente, para compartilhar dos conhecimentos, né? Hoje ele vai falar sobre Maria de Magdala. Seja bem-vindo, viu, Lucas? Querida. Que os espíritos bons te assistam. Obrigado. Boa noite. Muita paz, muita luz, meus amigos. É uma alegria poder estar aqui com vocês pela primeira vez. Eu não poderia começar a nossa conversa de hoje, a prática, sem agradecer, né, na pessoa dos nossos amigos, né, Flávia e Isa, que me receberam em Araraquara e que puderam me permitir realizar um sonho assim de uma vida, né? Eu sou espírita há 5 anos e um cadinho. E desde que me tornei espírita e conheci a vida de Francisco Cândido Xavier, sempre sonhei em conhecer Uberaba. Sempre sonhei em conhecer Uberaba. E desde a época que eu morava lá em Manaus, no Amazonas, né? É bem pertinho, é 4.000 quilômetros de Araraquara. Né? Do lado. Eu tentava assistir o máximo que dava online, no YouTube, no Google em si, com relação à casa do Chico, em Uberaba. Tentei consumir tudo possível. Todos os vídeos que tem a casa do Chico, eu assisti todos mais de uma vez, com certeza. Tentando saciar aquela sede, sabe, de alguma coisa ali do coração. E quando me mudei para Araraquara, um dos requisitos no meu coração era que a cidade precisava ficar perto de Uberaba. Se eu não pudesse me mudar para Uberaba, que pelo menos fosse uma cidade perto. E calhou por uma série de fatores. Aqui é quente, como Manaus, embora Manaus seja mais quente. Está no meio do estado de São Paulo, no interior, uma cidade tranquila, pacata. E de carro, né, suas quase 3 horas de Uberaba. Vim para cá em novembro, adorei a cidade. Me mudei para cá em janeiro. E 6 meses depois eu tive a oportunidade, né, chefiado pelos nossos amigos aqui, de conhecer Uberaba. E eu me recordo que quando eu entrei na casa do Chico, eu falei, gente, é igualzinho os vídeos mesmo, as fotos. É uma viagem que todo espírita precisa fazer.
ou ainda que não seja espírita, ainda que seja católico, protestante, qualquer pessoa que admire minimamente assim a vida do Chico precisa conhecer. Eu lembro que entrei no quartinho do Chico, é um quartinho assim tão pequenininho, sabe? Que você não consegue nem esticar os braços direito. E eu ali fiquei como Públio Lentulus, né? Encarnação de Emmanuel, capítulo 5 da primeira parte, 2000 anos, quando vê o Cristo, ele mesmo coloca aqueles corações, aqueles olhos, né, que pouquíssimas vezes choraram, estavam ali como cachoeiras. E eu chorei tanto. Chorei de soluçar naquele quarto. Chorei. Naquela perspectiva, né? Puxa vida, ele é real. Chico realmente existiu. Não é uma história contada. Não, ele realmente existiu. Desencarnou nessa caminha de solteiro, assim minúsculo. E pendurado em todo canto, imagens de Maria Santíssima, Nosso Senhor Jesus Cristo, enfim. Real, legítimo. Conhecemos também o mausoléu, né? O túmulo do Chico. Então, eu sou eternamente grato a vocês dois, especialmente, por essa oportunidade. Me emociono muito só de lembrar dessa chance. Que foi uma das viagens da minha vida, quiçá até então a viagem principal da minha vida até agora. E não posso também deixar de agradecer a todos os companheiros aqui da casa do Dr. Inácio, que na noite de hoje ele possa estar conosco, presente, nos intuindo, nos guiando. E a todos os amigos aqui, trabalhadores da casa, que me receberam muito bem, seu Chico, a esposa, enfim, a dona Fátima também. Que Jesus possa agradecer em meu nome, que não tenho nada de útil para oferecer para vocês. E nesses parcos minutos que nós vamos ficar aqui conectados, que o nosso coração possa bater em uníssono com o coração de Jesus. Né? Que hoje, quando a Isa me ofereceu a oportunidade, lá em Uberaba, inclusive, então... Não pode perder a chance. Exatamente, né? Meditei, foi me exposto na oportunidade de falar de algum capítulo do Boa Nova e de uma figura, na verdade, né, do Evangelho. E há uma figura, de todas as figuras, claro, fora Nosso Senhor Jesus Cristo, que tem morada gratuita no meu coração, que é a figura de Maria Madalena ou Maria de Magdala. Maria Madalena é aquela no Evangelho de Lucas, capítulo 8, que Jesus está comendo com os fariseus e faz questão ali de arrebentar as portas da casa, se prostrar aos pés de Jesus e com as suas lágrimas chora ali em cima dos pés do Cristo e seca com seus cabelos. É esta pessoa que, depois daquela sexta-feira, naquela crucificação do Cristo, no Gólgota, vê ele na chamada ressurreição gloriosa, no domingo de Páscoa. De alguma maneira, né, a gente quer honrar esse espírito valoroso de Maria Madalena. Porque de todos os espíritos que a gente pode conhecer, na minha perspectiva, a gente não vai encontrar ninguém que pode servir como realmente o modelo útil para todos nós que nos sentimos absolutamente perdidos na vida. Porque Maria estava perdida. Perdida. Numa selva de prazeres assim tenebrosos, vícios violentos da alma. E se a gente parar para pensar, quem é Maria antes do Cristo e depois do Cristo? Bora pensar, por exemplo, Simão Pedro, líder do colégio apostólico. Né? Antes do Cristo, bruto, selvagem, rude. Você conversava com Simão Pedro e ele respondia na base dos tapas. Bom dia para quem? Você pega, por exemplo, o próprio João Evangelista, né? O discípulo amado de Jesus. Antes do Cristo, Boanerges, o filho do trovão, com seus 16, 17 anos, com ímpeto de destruição, rebeldia, vingança. Saulo de Tarso, né? Do hebraico, Shaul, o homem pequenino, o homem muito aguardado, muito esperado. É aquilo. Tinha a mente a lei, né? Como Jesus comenta, a maior de todas as leis, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E a segunda, muito parecida com esta, ama o próximo como a ti mesmo. Levítico e Deuteronômio, Antigo Testamento, né? A primeira parte da Bíblia. Saulo conhecia isso de cabo a rabo, porque o Antigo Testamento está muito além de apresentar apenas a ideia de Deus único ou de Deus punitivo. É amor, é história de redenção, de pessoas que ascenderam espiritualmente, pessoas que fracassaram, infelizmente, mas que buscaram renovação de alguma forma.
Jesus, ali no Antigo Testamento, está vivo em cada página. É lá que ele é anunciado, como por exemplo Isaías 53. Isaías coloca, é rejeitado, repudiado, não há beleza em sua face, e vai silenciosamente na direção do matador, como ovelha na presa dos tosqueadores. Jesus está ali presente. E Saulo conhecia de cabo a rabo cada frase. E tinha anseio de conhecer o Messias. Mas é que sem o Cristo, com conhecimento que só está na cabeça, não desce para o coração, sabe? Sedimenta, fica parado, estagnado. E aí vira o primeiro grande perseguidor dos cristãos, Saulo de Tarso. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, morre por sua conta, apedrejado. A gente vê no livro Paulo Estevão, né, capítulo 6, 7 e 8 da primeira parte do romance. Isso é sem o Cristo. Todos de nós, dessas facetas que cada uma das personas vão apresentando. Sem o Cristo, perdidos. Mas com o Cristo, não necessariamente com o Cristo, mas depois do Cristo, a gente tem Simão Pedro, líder do colégio apostólico. No último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21, Jesus já reapareceu para os seus discípulos, que estão agora se tornando apóstolos, e pergunta para Simão Pedro: Simão Pedro, tu me amas? Amo. Simão Pedro, tu me amas? Amo. E ele vai de novo: Simão Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo de tudo, eu te amo demais da conta. Então vai, apacenta o meu rebanho. É como negou 3 vezes, então afirma 3 vezes que me ama. Apacenta o meu rebanho. É um Simão Pedro que está ali no Paulo Estevão, né? O livro psicografado pelo Chico. O líder do colégio apostólico, candura em pessoa, trabalhador nato. Saulo de Tarso, depois do Cristo, muda até de nome, vira Paulo de Tarso. A gente comentou, né? Shaul, do hebraico, o homem que era muito aguardado, esperado, para Paulo de Tarso, que no grego significa o homem pequenino, o que se fez pequeno, que lá na frente, nas suas epístolas, nas suas cartas, vai escrever: não sou eu quem vivo, é o Cristo quem vive em mim. Ou vai dizer também: eu já estou crucificado com Jesus, com Cristo. O maior nome da pregação do cristianismo que a gente tem na história. O maior nome que se tem. O que é a cruz do Cristo? O que é a cruz antes de Jesus e depois de Jesus? Cruz, símbolo máximo de martírio, de solidão, de abandono, de fraqueza, de derrota. Depois do Cristo, símbolo máximo de fé, de esperança, fortaleza espiritual. É que tem que ser um amor tão grande, para se reformular as bases dessa forma. Esse amor, sabe, que se derrama em cima da gente. E, meu Deus, Jesus, na adolescência, era carpinteiro. Ele trabalhou com prego, martelo e madeira. A cruz é feita de prego, martelo e madeira. Nas mãos do Cristo, construiu casas, vigas, madeira, ou melhor, mesas, utensílios para a humanidade. Nas mãos agora dessa humanidade, arma, violência, destruição, tortura. O primeiro milagre do Cristo, no Evangelho de João, Jesus transforma a água em vinho nas bodas de Caná. E aí ele que nos oferece o vinho da amizade, da bonança, da fortaleza espiritual, pregado e molado no madeiro, ele fala: tenho sede. E agora, o que a humanidade dá de volta? Quando Cristo diz: tenho sede na cruz, a coroa de espinhos, pega-se uma esponja, mistura com posca, que é um vinho apodrecido misturado com um pouco de água, coloca na ponta de uma lança e dá para ele beber. Quanta humilhação. Antes do Cristo, depois do Cristo. E Maria Madalena? Emmanuel, o mentor do Chico, vai dizer para nós: de todas as figuras do Evangelho, não tem figura que fez mais violência a si mesma do que Maria. Não tem. A gente pode pensar em Saulo de Tarso,
perseguidor para então perseguido. Mas é que Saulo de Tarso, como Paulo, já conhecia a lei. Já conhecia. Ele já tinha lido muitas coisas do Antigo Testamento. E que Jesus repete toda hora. Capítulo 12 de Mateus, quando Cristo fala para nós: vão e aprendam isso. Misericórdia quero e não sacrifício. Oséias, capítulo 6, versículo 6. Cristo na cruz, Deus meu, por que me abandonastes? Salmo 21. Toda hora o Cristo repetindo o Antigo Testamento. Mas de novo, Saulo já tinha a lei. Faltava de fato exemplificá-la. Maria não conhecia nada. Nada. E ainda mais na condição de mulher, há 2000 anos atrás. No jargão popular, mulher da vida. Deveria encontrar o seu destino em praça pública, apedrejada. Mas é que bastou um contato com Jesus. Bastou uma troca de olhares com Jesus para a vida dela mudar para sempre. Para sempre. Quer dizer, ela aproveitou de fato. A gente se imagina ou deseja, muitas vezes em prece, que nós gostaríamos de estar naquele tempo com Jesus, vendo Cristo, aproveitando a oportunidade. E quantos viram? Quantos o viram e não fizeram nada? Quantos foram curados pelo Cristo? Paralíticos, coxos, cegos, enfim. E voltaram para os mesmos vícios, tendências perigosíssimas da alma. E quantos viram o Cristo e fizeram questão que ele fosse crucificado? Ver o Cristo não significa nada. Muitos viram aquela luz brilhar e quiseram apagá-la. Daí escreve João, capítulo 1 do seu Evangelho. A luz brilha na escuridão e a escuridão não a reteve, não segura, não para. Capítulo 20 do livro Boa Nova. Humberto de Campos comenta sobre Maria Madalena. Comenta o que aconteceu antes daquele jantar em que ela lava os pés do Cristo. E comenta o que aconteceu depois. Que ela recebe a mensagem de Jesus. Que ele está vivo, que a vida não existe. O que aconteceu com ela? Uma curiosidade para todos nós, que é um pouco saciada nesse capítulo. Porque ela arrebenta as páginas da história por isso. Mulher relegada à exclusão social. Mas se quando o Cristo desencarna na cruz e reaparece para os discípulos, ele não reaparece primeiro para sua mãe, que estava na sua frente. Ele não aparece para João Evangelista, que estava também ao lado de sua mãe. Ele não aparece para Tomé, que duvidou da ressurreição. Ele não aparece para Simão Pedro, líder do colégio apostólico. Não aparece para os primeiros beneficiários. Ele não aparece para Pôncio Pilatos, para Antipas, para os sacerdotes da causa ali, que quiseram que ele fosse crucificado. Aparece para nenhum desses. Nem para sua mãezinha querida, Maria. Aparece primeiro para Maria Madalena. Primeiro. E Humberto de Campos coloca para nós. Maria perdida numa selva de prazeres assim inenarráveis. Virando as noites na boemia. E aí ela escutou falar de um tal de Jesus, que fazia milagres, mas que também era tido como rebelde, por outros também como vagabundo, enfim. E ela escutou falar desse Jesus, que fazia milagres, falava coisas bonitas, falava sobre o reino dos céus, sobre que todos eram aceitos ali. Vou tentar falar com ele. Humberto coloca. Bastou um contato com Jesus? Bastou vê-lo apenas? Apenas escutar ele falar? Que a vida dela mudou radicalmente para sempre.
E de repente, ela que na sua vida tinha tudo, todos os favores do mundo, uma fila quase que interminável de pretendentes, soldados romanos e até de judeus importantes, ela se vê detentora de um vazio existencial assim, gigantesco, gigantesco. É o primeiro sintoma das almas que começam a estudar a Jesus, ou que conhecem o Cristo. Se vê detentora de um vazio gigantesco, porque muitos de nós, em muitas ocasiões, queremos preencher o que é de dentro com o que é de fora e não tem como. Não tem como. E ela se viu assim nesse vazio e essa realmente crise existencial. O que fazer agora? Não, eu preciso falar com ele pessoalmente. Preciso. E ela ficou matutando, mas será que eu devo falar com ele? Quer dizer, para o meu povo, judeus, eu mereço morrer apedrejada a qualquer momento. Tudo bem que ele fala coisas muito bonitas, mas será que ele vai me aceitar? Será que é possível? Será que esse amor é real? Aí ela, na cara e na coragem, vai até ele. Bora pensar um pouquinho o que passa na cabeça dessa mulher. Na opinião pública, ela merece morrer imediatamente. É uma vergonha para a família. Tem a pior fama do mundo. Como que os discípulos de Jesus vão me receber? Como que Jesus vai me receber? Como diz também o jargão popular, ela vai na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Ela pega um barquinho, vai até a cidade que Jesus estava ali e narra Humberto de Campos. Ela adentra a casa de Simão Pedro e Jesus já olhava para a porta, como se sabendo que ela já viria a ter com ele. E ele sorrindo com ela, sorrindo com ela. Inicia-se aquela troca de olhares maravilhosa. Aquele magnetismo do Cristo com ela ali, com sede e fome de aprendizado. E ela vai ter com ele, Senhor, eu escutei os teus conselhos, né? Escutei as tuas prédicas, as tuas palavras. Eu quero ser das suas ovelhas. Mas ela pensava na vida que ela tinha, que era condenável. Condenável em praça pública e também porque a consciência já falava mais alto. Será que Deus vai me aceitar? Será que é possível? E aí Jesus comenta. Diante de todos os fracassos que a humanidade insiste em repetir, Deus continua, na sua infinita misericórdia, infinita abundância, a oferecer para nós oportunidade de renovação. E o Cristo dá um exemplo. Diante de muros caídos, surgem flores maravilhosas ali, repaginando a paisagem. São bênçãos de Deus. As muretas é a própria humanidade falida. E as flores que nascem ali na paisagem são as bênçãos do alto, que vão se alternando a si mesmo, alterando e alterando. Naquela condição de que Deus jamais desiste de nós. Tem um livro que é Deus em Busca do Homem, de um rabino judeu mesmo, no século passado, Abraham Joshua Heschel. O título é Deus em Busca do Homem. Você acha que você está em busca de Deus? Só para descobrir que Ele também está em busca de você. Te caçando assim intensamente. Que nem na parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 1. Estava dentro de um grau de fortaleza espiritual para aguentar as dificuldades do cotidiano. São bênçãos assim silenciosas. São silenciosas, sem palavras articuladas. Falam direto ao coração. São essas bênçãos de Deus que vão renovando as forças todos os dias. E adiante disso, com essa esperança aberta, Maria como que tem um novo raiar de oportunidades. Porque até então ela estava condenada para o mundo e para todos. Mas agora com aquela oportunidade, um novo convite surgia. E ela faz naquele instante uma promessa com Jesus. E é se dedicar intensamente ao Evangelho. Mas ela também pensava consigo mesma, é justo eu me dedicar tanto ao Evangelho como Jesus propõe, se eu ainda conter no meu coração tanta sede de amor? Porque ela tinha sede de amor. Nas noites acordada,
nas festas, enfim. Ela tinha sede de amor, que todos nós temos. De compreensão, de carinho, de entendimento, de afeto, de reciprocidade. Ela tinha sede de amor. Valia a pena seguir nesse caminho árduo de sacrifício. E aí ela fala, mas Senhor, eu tenho sede de amor. E Jesus fala, tua sede é real. Tua sede é real. Entretanto, o mundo viciou todas as fontes de renovação. Todas as fontes. Lembra que a gente comentou? Prego, martelo, madeira, nas mãos do mundo. As fontes de renovação também o mundo macula. E o Cristo diz, é necessário que a virtude passe por uma porta muito estreita. Muito estreita. Muito estreita. Surgiu um alerta para ela. Sacrifício. Então ela pergunta a Jesus, somente o sacrifício pode saciar a sede do coração? Somente me sacrificando que eu realmente vou ter essa sede assim estagnada? Ou melhor ainda, saciada? E Jesus sorri e afirma positivamente, sim. Viver bem é saber imolar-se. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. No dicionário, imolar, morrer em sacrifício. Morrer em sacrifício. Entretanto, o morrer em si, como Jesus coloca para nós, não pode ser entendido apenas no morrer material. Porque Jesus não falava para corpos, falava para espíritos. E se a gente reencarna, isto é, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, do que uma morte adianta? Com certeza o Cristo ele não aludiu à morte física, mas à morte da criatura velha. É que nem Paulo, na segunda carta a Timóteo, Paulo escreve ali no capítulo 2. Palavra fiel é esta. Se com ele morrermos, com ele viveremos. A morte do homem velho, da criatura velha, que não tem mais espaço para se ter nessa nova criatura que eu quero ser com Jesus. Com Jesus. Ou seja, não é como morre, é como vive que realmente importa. E aí, nessa condição, o viver é tão difícil. Estar encarnado é difícil. Além das condições do corpo, da sede, da fome, do sono e por aí vai, tem a condição do mundo que não entende a nossa posição. Não entendem quando a gente se reúne entre amigos para falar de Jesus. Que acham que é balela, besteira, que é uma coisa ingênua falar de amor, que é uma vergonha, enfim. É como Paulo fala para os Coríntios, né? Primeira carta dos Coríntios, capítulo 1. Nós anunciamos o Messias crucificado. Crucificado. Que para os judeus, escândalo, escândalo. Para os gentios, loucura. Mas para aqueles que foram salvos, representa a força de Deus. Tem um outro romance do Chico, que é o Renúncia, capítulo 1 da primeira parte. Tem um diálogo entre dois espíritos, que já estão habitando um mundo de muita felicidade. E um desses espíritos, que é Alcione, ela pede permissão para voltar para a Terra. Ela quer voltar para cá, para ajudar sua família espiritual que está aqui encarnada. Ela quer voltar. E Antônio, olha, cuidado, cuidado. O próprio Mestre, Jesus, precisou aniquilar a si mesmo na terra. Jesus aniquilou a si mesmo. De corpo? Não, além disso. Da própria vontade. A vontade de ficar um pouco mais com os discípulos. A vontade de ter falado um pouco mais. Suprimiu a própria vontade pelos desígnios de Deus. Mas o mentor de Alcione, que é Antônio, continua. Olha, deixa eu falar mais um pouco para você. Presta atenção.
o discípulo de Jesus na terra é alguma coisa de Deus da verdade, e a turba vulgar não lhe perdoa a condição. Não lhe perdoa. Porque os seus valores, seus desejos, suas vontades são análogas ao mundo. Estão ali em lados opostos, espectros diferentes. O mundo não perdoa essa condição. Exige sempre um pouco mais daqueles que seguem o caminho de Jesus. Um pouco mais. É a irritação, é a vergonha, é o xingamento, é a calúnia, é a mentira, é a desonra. Nós somos, como humanidade, somos muito criativos para isso. Para sermos muretas entre Jesus e o outro. E Antênio vai mais fundo ainda. Ele não fica satisfeito e fala, olha, o discípulo de Jesus na terra ou encontra a morte em praça pública ou a sua lapidação no anonimato. Nós temos muitos mártires na história, no Brasil e fora do Brasil, que morrem no anonimato, morrem esquecidos, ignorados, que não marcam as páginas da história, mas são exemplos vivos, sabe? Tochas vivas do Evangelho. Como Paulo diz, vós sois as cartas do Cristo. Morrem no anonimato, desconhecidos. Eu, infelizmente, a memória não me permite lembrar, mas está em algum livro de André Luiz. Eu acredito que esteja ali em Missionários da Luz. Que André Luiz, né, um dos espíritos que também psicografa pelo Chico, ele aprende sobre o conceito dos completistas. Completistas são aqueles espíritos que desencarnam, mas desencarnaram cumprindo todas as tarefas que precisavam cumprir, sem desperdiçar oportunidades. Especialmente as do corpo. Completista. E o mentor ali que está ensinando, né, André Luiz, fala, olha, a maioria dos completistas não marcam a história. Raros são, de fato, aqueles que são conhecidos do mundo. A maioria se torna completista no anonimato. Porque a gente pensa na grandeza, nos aplausos do mundo. A grande maioria daqueles que cumpriu, de fato, os seus deveres na Terra encarnados, não marcam a história de jeito nenhum. Um completista. O que tem entre nós e o título de completista? É o sacrifício de si mesmo. A renúncia de todos os dias em prol de algo maior. É necessário uma disciplina para se abrir a casa espírita. É necessário o triplo de disciplina para manter a casa espírita. E além da disciplina, muito amor para continuar se entregando aqui em todas as atividades. Muito amor. Sacrifício de si mesmo. O mundo vai falar, descansa. Que besteira é essa? Você está se dedicando demais a isso. Está virando um fanático. É como Paulo fala. Mas para aqueles que foram salvos, é a força de Deus. E é diante dessa frase de Jesus, viver bem é saber imolar-se, somente o sacrifício contém o sublime ou o divino mistério da vida, é que está a chave. Maria fala, então eu vou me dedicar. É isso que eu quero para a minha vida. E Jesus dá o exemplo das mães. Das mães. Das esperanças que as mães trazem no mundo, de renovação. Porque entre a mãe e Deus há um mistério sagrado da vida, divino. Aí nesse momento, o coração de Maria se põe a chorar, em frangalhos. Ela pensou, nenhum homem vai me aceitar. Com a minha história, com o meu passado, quem vai me aceitar? Quem vai me querer? E ela em lágrimas fala, desgraçada de mim, Senhor, que não posso ser mãe. E aí Jesus olha para ela. A gente acha, né, que a maneira exata de consolar é falando alguma coisa de imediato. No Boa Nova mesmo, né, capítulo 27, Jesus fala para Tomé, você quer consolar alguém? Se você quer consolar alguém, nunca ensine nada de novo para essa pessoa. Do contrário, chora cada lágrima. Nesse momento, Jesus olha para ela.
E só olha, no silêncio mesmo. Sem essas palavras articuladas. Curioso, porque quando a gente pega o menor versículo da Bíblia, do Antigo, do Novo Testamento, é um versículo que está ali em João. São 2 palavrinhas que ele escreve. Naquela semana da Páscoa, que Jesus vai ser crucificado, ele ficava entre Betânia e Jerusalém. Betânia e Jerusalém. E aí quando ele chega em Betânia, ele vê que Lázaro, as pessoas achavam, havia desencarnado. E aí ele vai ter com as 2 irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Senhor, eu sei, se eu estivesse aqui, ele não teria morrido, ele teria sobrevivido, eu sei. Senhor, acontece, coisas da vida, tudo bem. E aí, nesse momento, Jesus poderia falar um monte de coisa. Poderia falar que nem André Luiz coloca ali em nosso lar. A vida não cessa. A vida é fonte eterna. A morte é o jogo escuro das ilusões. Minha filha, tem esperança, tem fé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um conjunto de frases e até frases de efeito que ele poderia ter dito. Ele mesmo puxou a orelha dos discípulos em mais de uma ocasião por ter te repetido o ensinamento. E agora ali, diante das irmãs chorando pela morte do irmão, o que ele fala? Ele não aponta o dedo. Ele não cutuca, ele não pega oportunidade para dar um aprendizado. Naquele momento, diante de 2 corações em frangalhos, quase que destruídos pelo luto, João escreve: Jesus chorou. 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 Jesus teve saudade de Lázaro também. É um dos motivos daquele romance que eu falei, o Renúncia, que Alcino quer voltar para aquela fala, eu não consigo ficar aqui com a minha família na terra. Jesus teve saudade de Lázaro também. Também. É desse Cristo que a gente está falando. Que acolhe, que abraça. Está muito além de qualquer conceito de punitivo, que julga, que condena. Que abraça, que acolhe. E aí, depois dessa troca de olhares, Maria, vai, ama, se entrega. E ela faz um pacto sentimental ali com Cristo. Se dedicar. Se dedicar. E aí quando ela se levanta para ir embora, diz: Maria, um último conselho. Confia primeiro em Deus, depois em você mesmo. Confia primeiro em Deus, depois em você mesmo. Tem aquele texto, confia sempre. Meimei pelo Chico. Meimei escreve assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a tua fé por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa. Tudo se renova na terra, mas o que vem dos céus permanecerá. Agora sim, de todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Os mais sofredores são aqueles que não acreditam em Deus e no seu próprio potencial. Só que Meimei continua. Eleva, pois, o teu olhar. Olha para o alto. Eleva, pois, o teu olhar. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração ou te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Por isso, confie em Deus e em ti mesmo. Nessa grande tarefa que o Cristo convida a todos nós. Todos nós. E Humberto de Campos coloca. A partir daquele momento, Maria mudou radicalmente seu estilo de vida. Ela realmente foi ter, como está ali, Lucas capítulo 8, aos pés de Cristo. Esteve presente na crucificação, junto de Maria, João
e as demais mulheres. Recebeu, de fato, a dádiva de ver em primeira mão a primeira pessoa que vê o Cristo ali, depois da crucificação, vivo, radiante, nimbado de luz, é Maria. E aí, quando Cristo retorna para o mundo espiritual, para os seus alunos, de fato, exercitarem, espalharem a boa nova, eles começam a se espalhar, se espalhar. Como Jesus coloca ali em Marcos, capítulo 15, versículo 16, indo ao mundo inteiro, pregar o evangelho a toda criatura. E ela, poxa, eu vou também quero. Quero essa tarefa para mim. Quero falar de Jesus para os outros. Quero servir as igrejas que estão nascendo. Ela aproveitou, foi falar com 2 discípulos que estavam partindo de Jerusalém. E ela pediu oportunidade para fazer parte da comitiva, da caravana. O que esses discípulos de Jesus fizeram? Negativo. Que história é essa? Eles ficaram com medo de Maria ser uma fonte de tentação entre eles, pelo passado dela, e rejeitaram ela. Eles foram, ela ficou. E não foram poucos os convites, coloca Humberto de Campos no capítulo, que Maria recebeu para voltar ao estilo antigo de vida. Muitos convites assim, cruéis. Mas ela, alma valente e dolorosa, suportou. Muitas vezes se humilhou, mas com o próprio suor e esforço trabalhou pelo seu dinheiro, pelo seu sustento. E até que certa feita, chegou ali, ela estava na Galileia, um conjunto de rancenianos. E eles queriam conhecer esse Jesus que todo mundo falava. Eles queriam ouvir Jesus falar e também ser curados. E eles foram imediatamente expulsos, da cidade, porque eram rancenianos. Mas Maria foi ter com eles. E ela explicou para eles que ele já havia desencarnado. Que ele havia padecido na cruz. Mas que ele estava vivo, radiante. E narrou para elas as belezas do reino que Jesus tanto falava. Especialmente ali no Sermão do Monte. E eles ficaram ali extasiados. Magnetizados como se fosse o próprio Cristo falando. E eles se emocionaram, choraram. E eles decidiram peregrinar até Jerusalém. O que ela fez? Eu vou com vocês. A pé. E eles foram juntos, no comitiva, até Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, a cidade santa, foram expulsos novamente. Ficaram ali no Vale dos Ancenianos. E com o tempo que Maria foi visitá-los, de tempos em tempos, a sua pele, tão bonita, começou a ser coberta, pelas manchas rosáceas, da hanseníase. E a beleza de outrora agora dava espaço para a hanseníase, pelo contato direto com os hansenianos. E quando ela sentiu que o corpo não ia aguentar muito tempo, quer saber? Eu vou morrer mesmo? Eu quero viajar até Éfeso, região da Turquia, para nós hoje. Eu quero ver mais uma vez Maria Santíssima e João Evangelista. E ela foi sozinha, na condição de ranceniana, com poucas condições financeiras. Humberto coloca. E mais uma vez, um caminho muito difícil pela condição corporal, pela condição também de mulher sozinha caminhando, foi humilhada, rejeitada. E ela chegando ali às portas de Éfeso, o corpo não aguenta. O corpo tomba para frente. Quando ela estava chegando em Éfeso, um grupo de cristãos a recolheu, colocou ela em suas próprias casas. E ela passou assim agora no limiar entre desencarnar e permanecer viva. O corpo de Maria não aguentou. Ela desencarnou. E coloca Humberto de Campos. Quando Maria Madalena desencarna, ela não sente mais o peito arfando com dificuldade. Ela sente uma liberdade que ela nunca havia sentido até então. E de repente ela escuta uma maré indo e vindo.
as águas batendo nos seus pés, a areia misturada. Porque por muito tempo ela também visitou ali o Tiberíades, a Galileia, né? O mar de Nezaré, relembrando as prédicas de Jesus com muita saudade. E agora no mundo espiritual ela se vê num lugar parecido. A brisa soprando, as aves voando, o sol, né, beijando a sua face, e ela escutou alguns passos na areia. Ela se virou e era o Cristo a recebendo no mundo espiritual. E o Cristo, estendendo os braços para ela, disse: vem, Maria, vem. Amastes muito. Descansa um pouco agora. É por isso que a gente fala de Maria Madalena. Porque antes do Cristo, perdida, esquecida pelo mundo, esquecida de si mesma, rejeitada, menosprezada, humilhada. Não tinha nenhum conhecimento com relação à religião, nenhuma oportunidade útil na vida. Recebia constantemente convites vergonhosos. Para então, depois do Cristo, portadora da mensagem da ressurreição. A cruz de Jesus, vista de frente, é apenas isso. Morte, dor, sofrimento. Mas vista depois, especialmente naquele domingo de Páscoa, começa de fato com Maria vendo Jesus ali, nimbado de luz. É por isso que nós falamos de Maria de Magdala. É por isso que a gente não encontra ninguém que fez mais violência a si mesmo. Esquecida pelo mundo, menosprezada pelos próprios seguidores de Jesus, seguiu ali firme e forte, naquela pessoa que não esqueceu a lição máxima do Cristo. Capítulo 8 de Lucas. Seus pecados são perdoados, porque amou muito. E como escreve também Simão Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Viver bem é saber imolar-se. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Foi a bandeira reluzente que Maria seguiu. E hoje, agora, como imagem maravilhosa, né, da espiritualidade para nós, exemplo para não ser esquecido. Sejamos homens, sejamos mulheres, busquemos Jesus que nem Maria, porque a gente possa escutar: vem, amastes muito. Muita paz, muita luz. Jesus conosco hoje e sempre, meus amigos. Muito obrigado. Lucas, muito obrigado. Você deu uma aula sobre Maria. A gente assistiu aquele seminário que tem na Netflix, né? Tem 60 capítulos. Você falou maravilhosamente bem. Tudo que você falou aí é muito gratificante para nós termos uma ícone mulher, né? Ela é um exemplo para todos nós. Gente, a Isa está muito emocionada, por isso que ela não veio fazer a prece, né? Mas como todos nós estamos, você vê aqui nos olhares de todo mundo. Foi muito, muito bonito sua palestra. Agradecemos imensamente a sua presença e que volte mais vezes. Olha lá, escritora, que volte mais vezes. Pessoal, muito obrigado. Vocês também. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Agora nós vamos fechar a internet aqui, porque nós vamos fazer os passes. Eu vou pedir para a minha assistente dar o concluir ali para nós.